Diz assim, 1 Samuel capítulo 17, versículo 51. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, o Golias, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Eu vou ler novamente. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o Golias, o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, fala no nosso coração nessa noite, através da Tua palavra, nos revela essa palavra, nos revela, Senhor, esses princípios para a nossa vitória, em nome de Jesus. Nos fortalece como igreja, nos fortalece, Senhor, como Teus filhos, Teus seguidores, em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós declaramos que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. E nós declaramos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém, amém. Se você querer na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, eu tenho um tema para compartilhar com vocês, que falou muito, né? Foi uma experiência muito assim que eu tive essa semana. Eu vou compartilhar minha experiência com vocês, mas eu estou chamando essa palavra assim, um gigante, e agora? Não é? Fala para a pessoa que está perto de você, um gigante, e agora? Né? O que a gente faz? Porque, irmãos, é interessante, porque os gigantes ainda existem. Quem sabia que os gigantes ainda existem? Sabia disso? Os gigantes ainda existem. O gigante é aquilo que parece ser maior do que nós, né? É aquilo que nos apavora, são aquelas situações que parece que não tem saída para nós. É um gigante. O Golias era o gigante do Davi, e é interessante porque a Bíblia fala da armadura dele, né? A Bíblia define, descreve a armadura dele, o peso da lança, o peso do capacete, da couraça, e aí a gente fazendo a conta ali, dá mais ou menos 100 quilos de armadura. A pessoa, irmãos, o cara era intimidador, ele tinha 2,90 metros de altura, pensa, o cara era um monstro de músculos, com aquela armadura, ainda tinha um escudeiro na frente dele. Se tudo falhasse na armadura dele, tinha um cara ali que era pago só para arriscar a vida com o escudo dele para que o Golias não fosse atingido. Irmão, impossível qualquer pessoa vencer aquele camarada, né? Um cara assim muito experiente, além dele ser muito grande, ele era um herói de guerra. Então ele estava tão seguro, o Golias, de que ele ia vencer, que ele falou assim, olha, nem precisa ter guerra, basta vocês trazerem ali para mim um homem, que se esse homem me vencer, então os filisteus se entregam para vocês. Ele fez uma aposta, ele estava tão assim, garantido, seguro, que ele ia vencer, que, irmãos, e por 40 dias, a Bíblia diz, de manhã e à noite, finalzinho da tarde, ele ia lá, e aí, cadê o homem para mim? E realmente não apareceu nenhum homem. Na verdade, os homens de Israel estavam apavorados, mas nós sabemos o que aconteceu no final, eu acabei de ler. Até eu vou ler de novo. Fala que o Davi correu ao seu encontro, lançando-se sobre o gigante, tomou-lhe a sua própria espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Então, na verdade, o Davi venceu aquela batalha. Agora, irmãos, nós não fomos chamados para fugir dos nossos gigantes. Quem está comigo aqui? Nós não fomos chamados para desistir, nós não fomos chamados para ficar tremendo diante deles, nós não fomos chamados para ficar intimidados diante deles, nós fomos chamados para vencer os nossos gigantes. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? E eu quero aprender com Davi, porque eu estava contando para vocês, né, da minha experiência. Essa semana falou muito forte no meu coração essa história. Então vamos ver comigo aqui rapidamente. Eu quero mostrar para vocês 3 coisas aqui que eu vi na vida do Davi, que fizeram com que ele vencesse o gigante.
E se a gente colocar isso em prática, a gente vai vencer o nosso gigante. Se eu perguntasse aqui, quem tem um gigante aí para vencer? Pelo menos um, igual eu. Amém, todo mundo. Então vamos ver aqui, a primeira coisa, gente. Se você quiser vencer o seu gigante, seja lá em qual for a área que está o seu gigante te intimidando, seja na área financeira, seja na família, seja em qualquer área, talvez uma doença, seja qualquer área, ele parece grandão, ele parece invencível, ele é poderoso, ele te humilha, ele te desafia, mas se nós praticarmos esses princípios que o Davi praticou, nós vamos ter o resultado que o Davi teve. Amém, queridos? O nosso Deus é um Deus de princípio. Então a primeira coisa aqui que eu vi na vida do Davi. Então vamos lá. Lute com as suas armas. Vamos gritar isso bem forte. Lute com as suas armas. Aponta para você e diz assim: eu vou lutar com o que eu tenho. Anote isso aí no seu coração. Irmão, parece simples, mas não é. Então olha só o que diz o texto, 1 Samuel 17:39. Davi cingiu a espada sobre a armadura. Olha só, na verdade ele está aqui tentando vestir a armadura do rei Saul. Quando finalmente ele convenceu o rei Saul, que era o homem mais alto de Israel, ou seja, o cara que poderia lutar com o gigante. Tudo bem, ele não tinha os 2,90 do Golias, mas ele tinha pelo menos uns 2 metros, o Saul. A Bíblia diz que todos os homens de Israel batiam no ombro do Saul, o rei. Ele era muito grande também, era um cara muito grande. O Saul fortão, poderoso. E o Saul então, quando Davi disse: eu vou lá, eu quero lutar com esse cara, eu dou conta, eu matei o leão, matei o urso, eu consigo. Aí finalmente o Saul passa a armadura dele para o Davi. Então nesse momento o Davi está tentando vestir a armadura dele. Irmãos, olha só o engano. A gente tenta vestir a armadura do outro para lutar as nossas batalhas, não vai funcionar. Você tem que lutar com o que você tem, com o que você sabe manusear, com o que você é bom, não é? Então o Davi, ele entra naquele jogo, ele começa a vestir a armadura do Saul, mas olha só, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no seu alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ou seja, irmãos, qual é o engano? É a gente olhar para o lado, não é? Essa que foi a minha experiência, estava te contando essa semana, né? Que eu fui até com o Antônio e a Fran, né? Eu não falei nada para o Antônio, eu vou falar agora. Aí eu cheguei lá na Alcance, naquela igreja maravilhosa, né? Aí a gente olha para o lado, a gente diz: meu Deus, que igreja linda, e a estrutura e tudo, não é? E eu saí de lá, assim, né? Me comparando, vestindo a armadura do Saul, tentando andar com a armadura do Saul, não é? E aí não funciona. Então, sabe, e o Senhor falou no meu coração: você não vai vencer essa guerra com a armadura do pastor Marciano, meu amigo inclusive, né? Ou do pastor Luciano Subirá. Você vai vencer esse gigante com as suas armas. E eu quero dizer isso para você também. Você não vai vencer o seu gigante olhando para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, não sei mais para quem, para o seu parente, para o seu primo, seja lá para quem for. Deus te deu armas, Deus te deu talentos, Deus te deu coisas que só você tem. Pode parecer uma coisa pequena e sem valor, mas é com essa ferramenta que você vai vencer. Diga glória a Deus. Irmãos, eu estava lendo essa história e eu pensei: o que é que o Davi não tinha? Imagina o Davi ali com aquela armadura, parece engraçado, né? Aí eu fico pensando assim: o Golias ia morrer mesmo de rir quando o Davi chegasse com aquela armadura do rei Saul, tentando se movimentar. Seria muito engraçado, né? Então ele abre mão daquilo, ele tira tudo aquilo de cima dele, aquele capacete, aquela armadura, ele tira tudo, joga tudo fora e diz: o que eu sei fazer é isso aqui. Ele pega na mão, não é, o cajado dele de pastor, a funda dele, 5 pedras do ribeiro, coloca no seu alforje e diz: eu sei lutar com isso. E ele vai para cima do gigante. Agora preste bem atenção. O que o Davi não tinha? Ele não tinha nem a idade mínima para ser um soldado.
Sabe, porque naquele dia que a gente estava lá, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, eu também não tenho isso. E sabe, o diabo e o Goliazão estavam lá, vou te vencer, você vai desistir, sabe, o capitão está lá, o gigantão ainda existe. Quando você cai nessa armadilha de se comparar, não é? E aí, irmãos, o Davi, igual eu, também ele não tinha nem a idade mínima para ser soldado. Ele não tinha a estatura mínima, sabia? Ele era baixinho, ele não podia ser soldado. Mesmo que ele tivesse mais de 20 anos, ele jamais poderia ser um soldado, porque ele era baixinho demais. Também ele não tinha treinamento militar para lutar com aquele cara que era um general dos filisteus. Ele só era um criador de ovelhas. Então ele não estava apto, ele não tinha condição de lutar com aquele gigante. Olha só, irmãos, qual que é o primeiro princípio mesmo? Lute com as suas armas, lute com o que você tem. Sabe, irmãos, Deus é especialista em trabalhar com o nosso pouco, sabia disso? Consagrado a Ele. Sabe, já viu, né, o Eliseu com a viúva, lembra? Ela tinha um gigante. Qual era o gigante da viúva? Quem lembra? Quem lembra? Quem era o gigante da viúva? Era a dívida dela. Ela tinha uma dívida tão grande que os caras queriam levar o filho dela como pagamento da dívida. Um gigante, impossível, não tinha como vencer. O que o Eliseu falou para ela? O que é que você tem em casa? Olha, ensinando para ela o primeiro princípio: você tem que lutar com o que você tem. Qual que é a resposta da viúva para o Eliseu? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Aí ela lembra, a não ser uma botija com um pouco de azeite. É isso, irmãos. Deus só precisa que a gente reconheça o pouco que a gente tem. Quem está comigo aqui? Lembra de Jesus com os discípulos? Qual era o gigante ali? Uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, pessoas desmaiando de fome. Um gigante. Jesus faz a mesma pergunta: o que é que nós temos para dar para eles? Foi o que os discípulos disseram: não temos nada, a não ser 5 pãezinhos e 2 peixinhos, mas isso o que é para tanta gente? Jesus disse: uau, é isso que eu preciso. Sabe, irmãos, o que Deus precisa para derrubar o nosso gigante? Que a gente reconheça o que já está nas nossas mãos. Então, se a gente ficar olhando para o lado, se a gente ficar se comparando, o gigante vai ficar, a gente vai tremer, irmão. Se a gente ficar olhando para o gigante, a gente vai ficar doente da síndrome do gafanhoto. Quem lembra? Os caras ficaram olhando tanto para o gigante que eles se viam como gafanhotos, ok? Então, agora, veja bem, presta atenção. O Davi não tinha um monte de coisa, nós fizemos a lista. Agora, o que o Davi tinha? O Davi tinha a oportunidade da vida dele. E eu estou todo arrepiado falando isso. Às vezes a gente está diante da nossa oportunidade. Irmão, o nosso gigante é a nossa oportunidade. O nosso gigante não é para a gente fugir. O nosso gigante não é para a gente desistir. O nosso gigante não é para a gente ficar com medo e se entristecer. O nosso gigante é a nossa oportunidade, meu irmão. Quem está comigo aqui? O nosso gigante é a nossa oportunidade, não é? Então veja bem, o Davi olha para aquele gigante, ele fala assim: cara, ele é muito grande. Isso é bom, porque ele é quase do tamanho do urso que eu matei, não é? Eu não erro nesse cabeção. Isso é uma oportunidade, rapaz. Eu acerto, esse narigão, olha só, eu acerto, rapaz, eu sou capaz de acertar, não é? E outra coisa que ele viu a armadura tão pesada do gigante, 100 quilos, tudo bem, o cara era muito grande, mas 100 quilos de armadura. Ele pensou: rapaz, esse cara não me pega na carreira. Ele está muito pesado. Então ele pegou. Por que ele pegou 5 pedras? O Davi pensou: se eu errar a primeira, dá tempo de eu montar de novo a funda, eu tenho 5 tiros. Também se eu perder, se eu errar os 5, eu estou morto. Mas ele não me pega, ele é muito lento. Isso é uma oportunidade, vocês estão me entendendo ou não? Quando eu estava ali na Alcance, eu pensei: rapaz, o que é que eu tenho? Não é? Então, em vez de ficar fazendo a lista do que eu não tenho, eu fiquei pensando: o que é que eu tenho? Irmãos, eu fiz uma lista enorme, não é? Primeiro, eu tenho uma cidade, não é? A grande Curitiba, com mais de 3 milhões de habitantes. Eu estava numa cidade com menos de 300 mil habitantes.
Uau! Deus me colocou aqui, com mais de 3 milhões, esse é meu gigante, essa é minha oportunidade, eu não posso errar, eu não posso perder, não é? Eu vou acertar esse cabeçudo, entende? Aí, irmãos, eu fiquei fazendo tanta lista. Por exemplo, a gente esteve agora na praça, né? Ali no Deepland Reforma. Foi tão legal pregar na rua, não é? Irmãos, isso só aconteceu porque eu estou aqui. Porque lá a gente estava numa igrejona grande, os jovens estavam indo para pregar, o pastor estava lá tranquilo. Mas aqui, irmão, eu estou indo para a rua, aleluia. Eu estou pintando a cara, indo para a rua, sabe? Eu estou dizendo, cara, isso só está acontecendo em Curitiba. Quem está me entendendo? Não é? Aí eu coloquei o nosso louvor na minha lista. Cara, apesar da gente não ter uma DW, que a gente vai ter em nome de Jesus. DW é uma bateria top. A gente não tem ainda, mas a gente tem um louvor top, não tem, irmãos? Eu estava ali, sabe, então, o que Deus falou para mim? Ele falou assim, cara, o Davi não tinha isso, não tinha aquilo outro, mas o que ele tinha, ele fazia com excelência. Irmão, uma funda na mão do Davi era uma metralhadora mortal. Então, uma coisa que parece que não é tão poderosa, mas na nossa mão, por exemplo, Casas de Paz, que nós fizemos agora, e nos espalhamos por Curitiba. A gente tinha uma expectativa de fazer 21 Casas de Paz, fizemos 39 Casas de Paz, não é? Várias pessoas que estão aqui são fruto disso. Isso é outra ferramenta, irmãos. Isso é uma funda, isso é uma pedra. Nós estamos derrubando o nosso gigante, aleluia. Onde que eu ia pregar com um calor desse? Sem ar-condicionado, isso faz a gente esquentar, isso é muito maravilhoso, glória a Deus. Quem está comigo aqui? Então, em vez de você fazer uma lista daquilo que você não tem, faça uma lista daquilo que você tem. Irmão, nós temos saúde, só não tem problema mais quem já morreu. Nós estamos aqui, diga glória a Deus. Nós estamos vivos. Eu não quero trocar com quem não tem problema. Eu não quero trocar com quem está 7 palmos debaixo da terra, né? A nossa vida é a nossa oportunidade. Cutuca esse crente que está perto de você, fala, você está vivo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, olha aqui para mim, ó. Faça com excelência o que você tem. É pouco, é? Mas faça com excelência. Faça com excelência. Não é? Amém, queridos? Você reconhece que o que você tem na sua mão? Você reconhece? Consegue reconhecer? Consegue pensar em coisas boas que você tem? Faça com excelência. Não faça de qualquer jeito. Faça com tudo que você tem de melhor. E aí, irmãos, é o primeiro princípio. Por isso que o Davi derrubou aquele gigante. Por quê? Porque ele não ficou olhando para o que ele não tinha. Ele concentrou no que ele tinha e ele fez com excelência. Ele lutou com as armas dele. Ele não ficou dizendo, eu não tenho isso, quando eu tiver isso. Olha aqui, olha um engano do diabo, irmãos. Eu não estou vencendo porque eu não tenho isso. Quando eu tiver isso, aí eu vou para vencer. Eu vou para a guerra. Irmão, você não vai nunca. Você tem que ir com o que você tem agora. Com o que você tem agora, em nome de Jesus. Eu não vou nem ficar fazendo lista, porque eu acabo acertando o seu. Mas você já entendeu? Lutar com a sua própria arma. Não tente imitar ninguém, não tente ser igual a ninguém. Não usa a armadura do Saul, seja você mesmo. Não querer imitar, não é querer fazer igual o cara. Não, você é você. Você só tem uma digital igual a sua. Não é? Amém, queridos? Você é único nesse planeta. E a segunda coisa aqui, segundo princípio que eu vi na vida do Davi, por isso que ele venceu aquele gigante. Muito importante isso aqui também, gente. Qual que é a primeira mesmo? Qual que é o primeiro princípio? Lute com a sua própria arma. Pare de olhar para o lado, pare de olhar para o vizinho. Agora, a segunda coisa aqui. Cuidado com o que você está ouvindo. Irmãos, isso aqui é muito sério. Cuidado com o que e quem você está ouvindo. Porque olha só, é interessante. Olha o que o Saul disse para o Davi, 1 Samuel 17:33. Porém Saul disse a Davi, o rei que deveria ser o exemplo, que deveria ser o primeiro a estar lá e lutar com o gigante.
olha o que o rei... Gente, pensa, eu estou olhando para esse cara aqui, que é o meu referencial de coragem, é esse camarada aqui. O que ele fizer eu faço. Imagina, olha o que o Saul vai dizer para Davi. Disse Saul a Davi: contra o filisteu não poderás ir. Não poderás, não poderás, não poderás. Irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele diz: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Quer dizer, pensa uma palavra dessa. Ou seja, você não se garante, você não dá conta, você não pode, isso é impossível para você. O cara é bom demais, o impossível é impossível demais, o gigante é grande demais. Desiste. Tem alguém aqui? Olha só, irmão, essa palavra. O Davi ouviu isso, os homens que estavam em volta também ouviram. Aí ele vai com Eliabe, que é o irmão dele. Puxa vida, o rei está falando assim, mas pelo menos o meu irmão vai me dar uma força. Meu irmãozão, parceirão, andou comigo, me conhece, sabe que eu sou bom de vencer o urso, sabe que eu sou bom de vencer o leão, sabe que eu sei atirar uma funda. Ele vai me dar uma força, ele vai me dar uma moral. Olha o que o Eliabe, irmão mais velho do Davi, que inclusive tinha idade, e tinha altura, e tinha armas, estava no exército, mas estava se tremendo de medo do Golias. Vocês estão comigo ou não? Às vezes o cara nem tem tudo que o outro tem, mas ele tem a fé que o outro não tem. Então o Davi se aproxima do Eliabe. Olha o que o Eliabe vai dizer para ele: por que descer-te aqui? A quem deixar-te aquelas poucas ovelhas no deserto? Humilha o irmão, não é? Seu pastorzinho de meia tigela, de poucas ovelhas. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Ele falou isso para o irmão dele. Descer-te aqui para ver a peleja. Quer dizer, chama o cara, ele chama o Davi de maldoso, ele chama o Davi de presunçoso, ele chama o Davi de pobretão, o cara de poucas ovelhas. O que é que você está fazendo aqui? Humilha o cara na frente de todo mundo. Escuta bem, o que é que você está ouvindo? O que é que você está deixando entrar no seu coração? Presta atenção. Então o rei fala uma bobagem dessa: você não pode, é impossível para você. O irmão chama ele de maldoso, de presunçoso, de pobretão. Agora o próprio Golias, que é o papel do diabo aqui, vai dizer assim para ele. Olha só, 1 Samuel 17:43: pelos seus deuses amaldiçoou Golias a Davi. Liberou maldições sobre ele, maldições. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Quer dizer, é isso, irmãos, que o Davi está ouvindo diante da batalha dele. Presta bem atenção, muito, muito forte isso. Não foi só o Davi que ouviu isso. Quando o Saul falou isso, todo mundo ouviu, não só o Davi. Quando o Eliabe falou aquilo ali, todo mundo ouviu. Quando o Golias falava essas coisas, todo Israel ouvia. Agora escuta bem, por isso que eu estou te falando. Como que os homens, como que os israelitas, os soldados, com exceção do Davi, reagiram? A Bíblia diz, leia na sua Bíblia, eles estavam se tremendo. Os caras estavam apavorados. Os caras estavam se tremendo, travados, com medo do Golias. Por quê? Porque eles estavam ouvindo a coisa errada. Agora presta atenção. Como que o Davi lidou com as coisas que ele ouviu? Irmão, como que nós temos que lidar com as coisas que nós estamos ouvindo? Então olha só, acho muito interessante isso. Porque como que ele lida com a palavra do Saul? Lembra que o Saul falou para ele? Você não pode. O gigante é mais forte do que você. Ele é mais experiente, você é um garoto. Você não pode. Como que ele reage? O que é que o Davi fala para o Saul? Ele vai dizer assim, eu acho muito, não, é um cara que eu quero conversar muito no céu, o Davi. Não sei se eu vou ter essa moral, né? Eu não sei se eu vou poder chegar perto dele, talvez a mansão dele, não sei. Bom, mas olha só, olha o que ele vai dizer para o Saul. Não desfaleça o coração. Vocês assistiram o Scooby-Doo? Lembra do Scooby-Doo? Cadê o pessoal de 50 anos assim, né?
O Scooby-Doo. Aí, lembra do Scooby-Loo? Que era o sobrinho do Scooby-Doo? O Scooby-Doo, ele era grandão e tal, mas ele era muito frouxo, medroso. E o Scooby-Doo dizia: tio Scooby, vamos lá, tio Scooby. Cara, o cara era desse tamanho. É assim que eu vejo o Davi aqui, igual o Scooby-Doo. Ele diz para o rei Saul assim: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servirá e pelejará contra o gigante. Aleluia! Eu imagino que o Saul riu daquele garoto, daquele baixinho, não é? Aquele cara que sem nenhuma arma, sem nada na mão. Mas uma coisa que ele fala, e o Saul fala assim: cara, você não dá conta, você está maluco, não tem como. Mas uma coisa que o Davi fala, contra essa palavra não podes, você não vai conseguir, ele é maior do que você, não tem como. Eu acho muito interessante, porque ele fala assim: olha, o teu servo matou o leão e matou o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Aí o Saul prestou atenção nele. O que ele está dizendo? Irmão, presta bem atenção. Como que eu me saio de uma palavra dessa errada? Você não pode, você não vai conseguir vender, você não vai ter sucesso, está difícil. O Brasil está em crise. Como que você sai dessa? Eu acho interessante isso. Isso aqui são dois princípios importantes que o Davi usa aqui. Ele usa a memória. Ele usa a memória. Porque a Bíblia diz, né? Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Está na Bíblia. Então ele usa a memória dele para lembrar das vitórias dele. Isso é muito importante. Então, irmãos, nós temos que usar a memória para lembrar das nossas vitórias. E nós temos que usar a visão, ou seja, a capacidade que nós temos de sonhar, para ver o futuro de vitória que nós vamos ter. Quem está comigo aqui? Então, as pessoas usam o contrário, né? Ela usa a memória só para buscar o que não presta, tudo que ela fracassou lá atrás. E aí ela olha para frente, com os óculos distorcidos da incredulidade e diz: eu vou fracassar. Tem que ser o contrário, irmãos. Nós temos que olhar para trás e lembrar o que foi que deu certo. Eu pratiquei muito isso essa semana, não é? Lembrei de muita coisa que deu certo, não é? Lembrei muito junto com a Meila de coisas que deu certo. A gente sonhou muito, a gente lembrou de muitas coisas como a gente começou, né? Eu lembro, a primeira igreja que a gente pastoreou tinha uma célula só. Eu era funcionário público ainda, não é? Então não tinha tempo. Mas aí a gente falou assim: é a nossa funda e a nossa pedra, vamos para cima. Pegamos aquela célulazinha, aí a gente liderou aquela célula, ela multiplicou. Aí a gente multiplicou, mas colocamos em 2 dias diferentes, porque a gente ficou nas 2. Aí multiplicou de novo, 4 dias diferentes. Aí a gente ficou nas 4. Quem está comigo? Né? Usando tudo que a gente tem. Quem está comigo aqui? Indo para cima. Né, irmãos? Então, veja bem, a gente tem que, aí a gente estava lembrando, vamos para cima, usando a memória para a gente trazer de lá coisas que deram certo. Deixa eu perguntar aqui, você consegue lembrar pelo menos de uma vitória que você teve na sua vida, em qualquer área? Você tem que lembrar disso, você tem que voltar lá, e você tem que buscar. Então o Davi diz assim: olha, lembra da palavra que ele recebeu? Você não pode, o gigante é maior. Você não vai dar conta. Como que ele responde? Eu posso, porque eu venci o leão, porque eu venci o urso, eu vou vencer o gigante. Então eu vou lá atrás e pego a história de vitória para eu olhar para frente. Então tem alguém comigo aqui ou não? Como que ele vence o Eliabe? Lembra que o Eliabe disse para ele? O Eliabe disse: a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, eu bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Como que ele reagiu a essas palavras? Muito importante, isso aqui é a palavra, escuta, é a palavra da mágoa. Se o Davi caísse ali naquela armadilha, irmãos, eu tenho visto tanta gente cair nisso. O cara está ali, ele está começando, Deus deu uma funda para ele, Deus deu uma ferramentazinha para ele e tal, talvez não é a melhor, mas ele sabe fazer. Aí aparece um gigante, eu disse para vocês, gigantes são oportunidades. Aí ele está indo bem, aí aparece um Eliabe que magoa ele.
magoa ele, ofende ele. O que é que ele faz? Fica doente com a crise do paiacão. Muito magoado, muito triste com todo mundo, chateado. Travou! Ele não vai lutar mais. Tem alguém comigo aqui ou não? Então, irmãos, como que o Davi sai dessa? A Bíblia diz que ele se desviou de Eliabe. Olha, uau! Como que eu saio dessa palavra de mágoa que me ofende e que me trava? Ele se desviou de Eliabe e ele olhou para outro e perguntou: o que é que o homem... Então, vamos dizer que não, eu não vou chamar ninguém de Eliabe. Aqui o Eliabe, está aqui o Eliabe, cara de pau, né? Aí o Eliabe está aqui me ofendendo. Aí a Bíblia diz que o Davi se desviou do Eliabe, olhou para outro e perguntou: o que é que o homem que vencer esse gigante vai ganhar? Aí esse aqui começou a dizer: rapaz, vai ganhar uma rica recompensa, vai parar de pagar imposto em Israel e vai casar com a filha do rei. Ele diz: uau! Então, em vez de ficar ouvindo conversa fiada, em vez de ficar se magoando, guardando ressentimento, vai conversar com quem está falando a palavra da fé, com quem está falando a coisa certa. Tem alguém comigo aqui ou não? Ei, o que é que você está ouvindo? Se você ouvir a palavra errada, você vai ficar se tremendo, como todo mundo ficou se tremendo diante do gigante, e não vai lutar contra ele. Amém, queridos? Lembra que o Golias também falou para ele muita coisa, falou para ele que: vem e eu darei a sua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Olha o que o Davi responde. Olha o que o Davi responde para essa palavra: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Irmão, é muito importante o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos gastando o nosso tempo. Eu gosto muito desse versículo, quero que vocês leiam comigo, Provérbios 4:20. Olha o que diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. Olha só, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos inclina o ouvido assim para a palavra de Deus. Então, em vez de você ficar ouvindo o que o Saul está falando, em vez de você ficar ouvindo o que o Eliabe está falando, em vez de você ficar ouvindo o que o inimigo está falando para você, ei, inclina os seus ouvidos à palavra do Senhor. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, a palavra, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. O que é que você está ouvindo? Então, irmão, presta atenção. Você está aí lutando contra um gigante. Inclina o ouvido para ouvir a palavra de Deus, em vez de ficar ouvindo a palavra do Satanás, a palavra do cara que fica provocando você, usado por Satanás, a palavra do cara que não acredita em você e diz que você não vai poder. Para de ouvir essa palavra e ouve a palavra de Deus. E a terceira e última coisa aqui, então vamos ver se vocês lembram. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer diante do meu gigante? Lutar com as minhas armas. Eu vou ficar bom nesse negócio, eu vou fazer com excelência o que eu sei, vou fazer cada vez melhor o que eu sei. Quem está me entendendo? Vou treinar e vou ficar bom nesse negócio, vou fazer com excelência. Se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Segunda coisa, cuidado com o que você está ouvindo. Ouça a palavra, ouça mais a palavra, ouça mais a palavra. Eu estava lendo uma reportagem sobre aquele bichinho que a gente fica fazendo assim, como é? É Reels, né? É Reels? Do YouTube ou do... Não é? Aqueles videozinhos. O cara fica lá. Irmão, o cara já sai de casa com o dedo... A neuropsiquiatra falando o quanto que aquilo é destrutivo para a mente. O cara já sai, né? Em vez de você ficar lá, irmãos, vai para a sua Bíblia, aprende a palavra de Deus, aprende as promessas de Deus. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Não é? Converse com quem tem argumento, converse com quem tem palavra de Deus para compartilhar com você. Para de ficar ouvindo bobagem. Tá, e a terceira e última coisa para a gente orar. Vou terminar bem no horário. Grita aí, prepare-se. Não, grita aí, prepare-se. Mas dependa totalmente de Deus. Irmão, a gente tem que ser bom com a nossa funda, não é? A gente tem que cuidar do que a gente está ouvindo. A gente tem que estar preparado, mas a gente não pode esquecer uma coisa:
A batalha é do Senhor. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Vamos ver. 1 Samuel 17:45 fala que Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Grita aí, em nome do Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, em nome do Senhor dos Exércitos. A última vez, em nome do Senhor dos Exércitos. Como é que você vai? Ele diz: o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então o Saul e o seu exército fugiram porque olharam para o tamanho do gigante. O Davi venceu porque olhou para a grandeza do seu Deus. É o Davi que vai escrever lá na frente: eleva os meus olhos para os montes. Isso é um gigante. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem somente do Senhor, que criou os céus e a terra. Irmão, pensa bem: eu estou passando uma situação aqui muito difícil, muito difícil. Meu irmão, olha para cima, olha para as estrelas. Imagina o Deus que criou esse negócio, hein? Eu estou passando aqui um gigante, pastor, terrível. Olha para os lados e vê a natureza. Respira fundo, olha o oxigênio que está entrando dentro de você. Olha para você, não é? Como que você pode ser tão inteligente? Olha para você, como que você pode se ver com essa visão? Cara, quem criou isso? Isso é muito doido, não é? Como que Deus pode dar para você um cara tão feio, uma mulher tão bonita? Não, obrigado. Isso é um milagre. Irmãos, nós precisamos olhar para o nosso Deus. Quem está comigo aqui? Então, isso aqui é muito forte. Quem olha para o gigante contrai a síndrome do gafanhoto, não é? O Davi responde que está indo contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Então, preste bem atenção. Deixa eu terminar com isso aqui. Interessante, a igreja primitiva, ela tinha essa revelação do nome de Jesus. Lembra quando o paralítico ali na porta do templo pediu esmola, né, para o Pedro e para o João? O que eles disseram? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Aí ele disse: em nome de Jesus. Ele tinha um nome. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eles foram presos por causa dessa cura. E lá no depoimento, né, na polícia e tal, aquele negócio todo, eles disseram: por que vocês estão impressionados com a cura desse homem? Ele fala assim mesmo: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem. Quem curou o homem? O nome que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio do nome de Jesus lhe deu esta saúde perfeita. Eles tinham essa revelação, irmãos, que eles tinham uma procuração. Olha aqui, não é? Me ajuda aí, doutora. Eles tinham uma procuração. Aí, tem outra advogada aqui, né? Então, o que é uma procuração? Cara, se eu tenho uma procuração do Josué, não é? Imagina que eu tenho uma procuração do Josué de plenos poderes. Ou seja, rapaz, eu posso assinar qualquer documento em nome do Josué. É como se o Josué estivesse lá. E se eu chegar com aquela procuração de plenos poderes, não é? Aí eu vou vender a casa do Josué. Eu sou o procurador dele. Eu posso assinar no nome dele. O cara não vai dizer assim: não, mas eu quero o Josué aqui. Não, meu irmão, eu sou o procurador dele. Quem está me entendendo? Não é? Agora veja bem, o poder da procuração vai depender muito de quem dá a procuração. Por exemplo, se eu der uma procuração para o Antônio de plenos poderes, ele não vai ter muita coisa assim. Mas se o Elon Musk der uma procuração de plenos poderes pro Antônio, meu amigo, a coisa vai ficar muito forte. Agora imagine, irmãos, que Deus, que Jesus nos deu uma procuração de plenos poderes. Quem está me entendendo? Porque ele diz assim, olha, ele diz assim, que toda autoridade nos céus e na terra me foram dadas. Olha só, quanta autoridade? Toda. Aonde? No céu e na terra. Ele recebeu o nome, a Bíblia diz, Filipenses 2, que ele recebeu o nome, ou seja, a autoridade, acima de todo nome, e todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, não é? Olha só, todo joelho se dobrará, e toda
toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, e esse nome poderoso, essa autoridade toda, a Bíblia diz que, ele diz assim, olha, eis que vos dei autoridade, eis que vos dei autoridade, para pisardes em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Vocês estão entendendo? Que nós temos o nome, nós temos a procuração. Então, beleza, vamos organizar, vamos treinar com a nossa funda, vamos fazer com excelência aquilo que que está na nossa mão. Não vamos ficar olhando para o lado, invejando o que o outro tem. Vamos descobrir o que a gente tem, vamos ficar bom no que a gente tem. Vamos ter cuidado com o que a gente ouve. Vamos ouvir mais a palavra de Deus. Mas, irmão, nunca se esqueça, você está indo em nome do Senhor dos exércitos para essa batalha. O Deus de Israel, não é? Você está indo em nome dEle. Por isso que Jesus disse que tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, Ele fará, para que a alegria de vocês seja completa. Porque vocês estão pedindo no meu nome, é como se eu estivesse pedindo para o meu Pai. Chega lá, diante de Deus, pelo novo e vivo caminho, não é? Lá no novo e vivo caminho, diante de Deus, Pai, eu estou aqui na Tua presença, não fiado na minha justiça, mas eu estou aqui em nome do Teu Filho. Eu tenho uma procuração aqui na minha mão, não é? Não é? Quem está comigo? Eu estou te pedindo em nome dEle, irmão, acabou. Por isso que Jesus disse que tudo que eu pedi, crendo que eu já recebi, é meu. Amém? Então o Davi, irmãos, ele tem essa revelação. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho um escudo, gostaria de ter. Não tenho uma lança, não tenho um capacete poderoso, não tenho idade, não tenho altura, não tenho experiência militar, não tenho nada. Mas o que eu tenho, eu te dou, gigantão. Eu tenho um nome, eu tenho o nome do Senhor. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. E aí, irmão, não foi o Golias que tomou a iniciativa do combate, foi o Scooby-Doo, ou melhor, foi o Davi. Lá vai ele com a fundinha dele. Meu irmão, eu acredito, isso eu vou perguntar, é uma pergunta que eu quero fazer. Eu quero fazer essa pergunta no céu. O Davi acertou mesmo, porque ele era bom, ou o Espírito Santo deu uma desviada na pedra? Só uma cacholetinha, pum. Porque, irmão, a Bíblia diz, pegou na cabeça, o único lugar da armadura que estava aberto, que era onde ficavam os olhos, né? Pegou aqui, ó, pum! O cara em movimento. Jesus estava vendo, até no Discovery, né? Que eles fizeram existe um campeonato mundial de lançamento de funda. E eles pegaram o campeão, e eles fizeram mais ou menos como que seria a distância daquele duelo, e o tamanho desse espaçozinho aqui. O cara tinha que acertar em movimento, o campeão. O cara tinha que acertar, aí vinha em movimento, ele tinha que acertar aquilo ali, pum! E tinha que ser uma força capaz de quebrar o crânio. A velocidade da pedra, o impacto, né? Irmãos, ele acertou. Aí os caras falaram, rapaz, o cara acertou. E realmente a potência da pedra quebraria um crânio humano. Só tem um detalhe, ele acertou na 3.000 vezes. O campeão de funda, o Davi. Vum, pum. Quem está comigo aqui? E o que aconteceu com isso aqui, irmãos? Conclusão: voltando Davi de haver ferido o gigante, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Ou seja, irmãos, aquela oportunidade transformou o Davi no escudeiro do rei. O rei disse assim: você não volta mais para casa, a partir de agora você mora no palácio, você vai ser meu escudeiro, você está promovido, aleluia. Você venceu o seu gigante. Quando nós vencemos o nosso gigante, nós somos promovidos. Aleluia. Diga assim: o meu gigante é uma oportunidade. Eu vou ser promovido em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Olha para mim, não distrai agora.
Agora vem o melhor para você. Não distrai agora, eu quero orar por você. Talvez você esteja vivendo a ameaça de um gigante na sua vida, não é? Uma situação tão impossível, tão difícil. Talvez seja até assim, pensando: meu Deus, como que eu posso ser salvo se eu cometo tantos pecados, se eu sou tão imperfeito? Como que eu posso ser salvo? Talvez esse seja o seu gigante, talvez seja o gigante de muitas pessoas aqui. Muitas pessoas vivem nessa crise. Aí hoje eu ouvi uma história muito interessante, né? Eu não sei se é real, talvez não seja, mas ilustra bem o que eu quero falar, porque nos tempos da União Soviética, né, que era liderada pelos czares, que eram imperadores, aí tinha um homem que ele tinha uma dívida tão alta, ele não tinha como pagar essa dívida, e ele decidiu que ele ia cometer suicídio. Mas ele fez um plano: eu vou para o bar, eu vou beber até não aguentar mais, vou levar meu revólver, e aí eu vou dar um tiro na cabeça, eu nem vou sentir muito, porque eu vou estar completamente bêbado. Ele foi para o bar, fez o que ele estava pensando, encheu a cara, e ali enquanto ele bebia, ele ia fazendo as contas dele de quanto ele devia, e ele bebendo, ele fazendo as contas. Quando ele já estava ali muito maluco, muito doido, que ele fez a conta, meu Deus, ele chegou num valor, que aí ele escreveu assim no final: quem vai pagar essa dívida? É muito alta. Só que ele estava tão doido, tão chapado, que ele dormiu em cima do bilhete e não se matou, né? E por coincidência, o czar, o grande imperador da União Soviética, entrou naquele bar e viu aquele homem naquela situação ali, e aí ele viu que ele estava debruçado em cima de um papel, e ele leu o papel, e ele viu que o homem estava endividado e tudo, não é? E aquela última pergunta ali: quem vai pagar a dívida? E aí o czar, o grande imperador da União Soviética, escreveu lá no final: o imperador vai pagar essa dívida. Te conta a lenda que quando esse cara acordou, no outro dia, ele viu ali que o imperador escreveu ali que ia pagar a dívida, e do lado já tinha ali o recibo de que estava paga, quitada a dívida. O que isso tem a ver com a gente? Irmãos, o nosso imperador pagou a nossa dívida. Ele se fez pobre para que na sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele pagou a nossa conta. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Não é? A Bíblia diz que ele riscou o escrito de dívida que era contra nós, cravando-o na cruz. Diga glória a Deus. Ele venceu o nosso gigante, e nós vamos em nome dele para cima desse gigante. Coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Eu quero que você medite nessa canção, antes de nós orarmos, no poder, na autoridade, na grandeza desse seu Deus. Será que Ele é capaz de vencer esse gigante? Esse gigante não passa de um anão diante do seu Deus. Vai em nome dEle, vai em nome dEle. Ele já pagou a conta. Apresente o seu gigante para Ele. Grande é o Senhor. Conta para Ele. Com teu fogo dentro em nós, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós.
para esse gigante. Olhe para o tamanho do seu Deus. Quando você sair daqui, olhe para cima. O profeta Isaías diz assim para o povo de Israel, lá em Isaías 40, ele diz: por que vocês dizem, a nossa causa passa desapercebida diante do Senhor? Ele diz: olhem para o tamanho dele, olhem para o poder dele. É ele que mediu os céus a paus, que colocou na concha das suas mãos todos os oceanos, que pesou as nações e os montes em balança de precisão, que as nações mais poderosas da terra são como uma gota que cai de um balde. Ele conhece as estrelas, todas as estrelas, pelo nome. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Olhe para ele, não olhe para esse gigante. Vá no nome dele, você tem a procuração, você tem a autoridade. Vá com as suas armas, pare de olhar para o lado. Pare de ouvir o que você não deve ouvir. Encha a sua mente com a palavra de Deus, com a palavra certa. E você vai cortar a cabeça desse gigante com a sua própria espada. Escuta bem o que eu vou te falar. Você vai tirar a espada dele, você vai cortar a cabeça dele com a própria espada do gigante. Com a própria espada do gigante. E você vai ser promovido. Você vai sair desse nível. Vai acontecer o next level na sua vida. Você vai passar de nível. Você vai ser promovido pelo rei. Você vai ser promovido pelo rei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda com a mão no seu coração. Eu não posso deixar você sair daqui sem te dar uma oportunidade. E a palavra do Senhor diz que Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará na sua casa, na sua vida. Ceará com você e você ceará com Ele. Então, para que nós possamos usar essa procuração, para que nós possamos ter essa autoridade, nós precisamos entregar nossa vida a Jesus Cristo. Nós precisamos tomar posse do sangue dele que foi derramado na cruz em nosso lugar. Eu quero te dar essa oportunidade. Tem alguém aqui hoje à noite que você quer entregar sua vida a Jesus? Aliás, você veio aqui hoje para isso. Você veio para entregar a vida a Jesus Cristo. Você não pode vencer esse gigante. Você não pode vencer esse gigante no seu próprio nome. Você tem que vencer no nome de Jesus. Se você está aqui hoje à noite, sai correndo do seu lugar e vem entregar sua vida a Jesus Cristo. Eu quero orar por você, em nome de Jesus.